Sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui com uma proposta diferente. Eu postei aqui na comunidade do canal. Se você não acompanha, eu sugiro que você acompanhe para você ficar por dentro das coisas que acontecem, beleza? E eu comentei que eu queria expandir um pouco o conteúdo aqui do canal. Eu queria comentar sobre outras coisas, cultura pop assim no geral. Pelo menos algumas coisas que eu consegui ou que eu interpretar ser possíveis e cabíveis de eu poder me pronunciar sobre elas. E a maioria meio que aprovou a ideia, então é isso que eu vou fazer. Então é meio que um vídeo experimental para saber se isso vai dar certo ou não. E então hoje eu quero comentar com vocês uma HQ do famoso Cabeça de Teia do Homem-Aranha, que é o meu personagem favorito da Marvel, que foi escrita em 2007 pelo J. Michael. Essa HQ se chama Spider-Man One More Day, ou Um Dia a Mais. Essa é uma das HQs, eu acho que mais famosas. Isso bem antes de eu querer ler ela, eu já tinha essa noção sobre ela. E vocês vão entender o porquê ser uma das histórias mais interessantes, pelo menos ao meu ver, do famoso Cabeça de Teia. É uma história meio que única no sentido que você não tem que ficar acompanhando várias edições. Porque eu não sou uma pessoa muito antenada e muito inclusa dentro desse universo HQ. Eu sou mais uma pessoa voltada ali, enviesada pro negócio dos mangás. Mas a gente tenta, né? A gente dá um jeitinho. E essa HQ ela é segregada em 4 partes, então ela não é tão extensa assim. Então é meio tranquilo de se acompanhar. O que nós temos nessa história é basicamente a tia May sendo apresentada para nós no leito de um hospital ali entre a vida e a morte, uma linha tênue de poder viver ou morrer. Então essa é a grande premissa da HQ, é a grande premissa da história, onde nós temos o Peter o tempo todo lamentando pelo acontecimento, pelo estado atual da tia May, e se culpando por conta disso, porque aparentemente ele se envolveu em um problema com o rei do crime. Isso acabou meio que deixando a situação em um patamar totalmente diferente, que acabou afetando não somente a ele, mas as outras pessoas, porque aconteceu de sair uma lei, foi outorgada essa decisão de que os heróis precisavam mostrar a identidade secreta deles. E foi até uma coisa que partiu do Tony Stark pra ele. Não, Peter, você tem que fazer isso porque é o certo a se fazer. E aí o Peter foi lá e mostrou para todo mundo a identidade secreta dele de Homem-Aranha, que na verdade era o Peter Parker. E isso acabou culminando em uma coisa meio óbvia. Os vilões, sempre tentavam atacar as pessoas próximas, as pessoas vulneráveis, ou seja, o ponto fraco do Homem-Aranha. E nessa ida e vinda aí de tentar pegar o ponto fraco, acabaram acertando um tiro na tia May. E o Peter a todo momento se sentiu culpado por isso. Então é uma história onde nós temos as lamentações de Peter, que poderia muito bem ser esse o título. Nós temos a aparição do Tony Stark, nós temos a aparição do Doutor Estranho também, e em ambas essas duas aparições, e tem outras, várias aparições de outros personagens em um mundo alternativo, ou seja, o Peter viaja ali no tempo e ele conhece, na verdade ele conversa com várias pessoas com o único intuito de tentar encontrar alguém que possa ajudá-lo a salvar a vida da tia May. Então ele vai atrás do Tony para tentar pedir ajuda, porque segundo o Peter, a culpa é do Tony, porque foi ele que obrigou, na verdade ele que meio que instigou o Peter a revelar sua identidade, mas o Tony acaba não cedendo à petição do Peter e acaba não ajudando. Então ele vai atrás do Doutor Estranho, que também acaba não ajudando, mas faz com que ele entenda um propósito maior do universo. Vida e morte é uma consequência natural. E se você tentar lutar contra isso, você está tentando lutar contra as forças da natureza. E toda aquela divagação do Doutor Estranho ali para tentar dissuadir o Peter daquilo que ele estava querendo, mas não adiantou de nada. Resumindo pra vocês, muita coisa que acontece ali, o Peter acaba encontrando uma garota. Não vou oferecer spoiler caso você não tenha lido essa HQ ainda. Ele acaba encontrando uma garota que surge dizendo que pode resolver o problema dele. Nossa, eu sei pelo que você está passando e eu sei exatamente como te ajudar. Então ele segue essa garota até que essa garota some do nada. Ela vira a esquina e some. Depois aparece um cara ali dentro de um carro, e o interessante é que vários personagens que aparecem no decorrer dessa jornada, dessa exploração do Peter para tentar encontrar alguém que salve a tia May,
Muitas pessoas aparecem com várias lições de vida, com vários momentos ali de aprendizagem, sabe? Mensagens que façam você refletir. Isso é interessante pra caramba. E um desses caras acaba conversando com isso quando dá uma carona pro Peter, dizendo que pode encontrar essa garota, e a garota aparece de novo, mas ela aparece numa forma mais adulta. Quando ela aparece, ela diz pro Peter que ela pode resolver os problemas e cita a Tia May, que sabe que é o que ele está procurando e ela pode ajudar a Tia May a sobreviver. O Peter fica meio confuso ali, sabendo se era real ou não, se realmente pode ou não, até que essa pessoa, ela se mostra verdadeiramente quem ela é, que era o Mephisto. O Mephisto, ele é um demônio, ele é uma espécie de capeta, não sei o que ele é, mas enfim, ele acaba mostrando a sua forma, e esse é o ponto, cara, esse é o clímax dessa história, que é o pacto que o Peter faz. Eu acho que você já deve ter ouvido por aí, em algum lugar na sua vida, em algum momento, que o Homem-Aranha tem uma história em que ele faz o pacto com o demônio e tudo mais. É essa a história, One More Day. Essa é a HQ onde ele faz esse pacto com o Mephisto. O Mephisto, diferente da interpretação que o Peter tem, ele tem uma prerrogativa diferente sobre a barganha. Não é querer a alma. Eu não vou realizar o seu desejo e querer a sua alma em troca. Mas eu quero algo que te dá prazer. Eu quero algo que te faça feliz. Eu quero roubar isso para que você viva eternamente no mar de lamentações e de dores e de decepções, de frustrações e tudo mais. E é aí que o Peter começa a pensar, mas como assim? O que você pode querer? Então a proposta do Mephisto foi simples. Eu dou a vida de volta para Tia May, e você me dá uma coisa que você ama muito. E aí a gente pensa, o que seria uma coisa que o Peter ama muito? Nesse momento a Mary Jane aparece, porque rola várias coisas ali, várias manipulações do Mephisto, até que ele se encontra com a Mary Jane e ele começa a falar ali o que ele deseja, qual é realmente a ambição dele, e nós entendemos que o que ele quer em troca da vida da Tia May é o casamento do Peter Parker. Então naquele momento o Peter fica numa posição onde não importa a decisão dele, ele vai perder uma das duas coisas. Ou ele vai perder a Tia May, ou ele vai perder o casamento dele. Então é uma coisa que fica meio, sabe, ele fica ponderando muito, juntamente com a Mary Jane, pra tentar decidir alguma coisa. Então, resumindo pra vocês, ele acaba optando pela vida da Tia May e renuncia o casamento e tudo que um dia aconteceu com a Mary Jane. Cara, basicamente essa é a história, entendeu? Eu poderia comentar mais algumas coisas aqui, outras ali, mas eu quero dar pra vocês o benefício da dúvida de poderem ir lá, acompanhar. Vocês acham essa HQ na internet? Eu demorei um pouco pra achar, mas eu acabei achando. Na verdade, nem fui eu quem achei, acharam pra mim e mandaram, e aí eu li ela. Então, assim, basicamente essa é a história, entendeu? É isso que você precisa saber. Agora eu quero dar umas considerações, algumas opiniões a respeito do que acontece dentro desse cenário. Quero dar pra vocês uma interpretação que talvez não tenha sido muito explícita ou que não seja o objetivo, mas que acaba despertando e oferecendo alguns insights ali enquanto você lê. O primeiro de tudo é a atuação e a inteligência emocional que o Peter tem nessa história, que basicamente é zero, entendeu? Ele não tem praticamente nenhuma noção, pelo menos consciente do que ele está pensando e do que ele está fazendo, que é ainda pior. Ele não só pensa, mas como ele também age, e tudo precipitadamente, de forma equivocada. E eu acho que o maior equívoco do Peter não é o fato dele se sentir culpado pela morte, pela não morte, mas pela quase morte da Tia May, mas é pelo fato de ele ter trocado uma vida inteira, uma coisa que ele construiu com a Mary Jane, pela vida da Tia May. Não entendam aqui como se eu estivesse dizendo que ele tinha que deixar a velha morrer, não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas eu vou tentar explicar pra vocês como eu cheguei a essa conclusão. Primeiro de tudo, precisamos entender que o grande fator, o prisma do Peter em relação a ficar dividido entre a Mary Jane e a Tia May, não era no sentido de que eu não posso perder a Tia May. É claro, é escrachado assim que ele ama a Tia May, que ele gosta muito da Tia May, até porque a Tia May é um personagem, um fator super principal e fundamental na vida do Peter. Mas não é o principal motivo dele ficar
meio que ali na incógnita da vida. Por quê? O Peter, ele sente tudo isso porque ele sente o peso da culpa. O Peter não está ali sabendo se vai ficar com a Mary Jane ou com a Tia May porque a Tia May é muito importante. Por mais que seja, não é esse o fator principal, mas é o fator de que ela vai morrer por minha culpa. É basicamente quando alguém fala alguma coisa que é meio infeliz demais o comentário e acaba ofendendo algumas pessoas, e um pedido de desculpa que surge é: eu sinto muito que você tenha se ofendido por causa disso, não foi o meu intuito. Consegue perceber a diferença entre eu sinto muito que você tenha se ofendido e eu sinto muito por eu ter dito isto? E basicamente este é o preceito do Peter, não é me importar demais com a Tia May, é só porque ela vai morrer por minha culpa. E se ela morresse por outras razões, ataque cardíaco ou de velhice, qualquer coisa, tudo bem, mas não é o caso. Então ele mesmo fala isso na história, então nós conseguimos perceber que a Tia May poderia morrer por N razões e tudo bem, mas ele só não está bem consigo mesmo porque ele se sente culpado por aquilo. E é aí que leva essa melancolia total e esse ressentimento do Peter, é o que leva ele a acabar fazendo um pacto com o Mephisto para poder perder toda uma vida frutífera e próspera que ele poderia ter com a Mary Jane. Mas ele não pensa no sentido do que o Doutor Estranho falou. É uma causa natural, é uma coisa da vida. As pessoas vivem e morrem para poder continuar o ciclo universal, entendeu? É uma coisa simples. Ele não conseguiu perceber isso. E ele acabou arruinando totalmente o futuro que ele tinha com a pessoa que ele mais amava. Então é essa percepção que eu tenho em relação a essa história, entende? Ele acaba equivocadamente seguindo um caminho totalmente obscuro, onde eu acho que nem ele mesmo sabia o que estava fazendo. Mas é claro que dos termos do Mephisto é que após o pacto ser efetuado ali, ter sido bem sucedido, ele iria apagar totalmente tudo que ele teve com a Mary Jane, o passado, como eles conheceram, qualquer relação, conexão que eles tiveram, mas ia deixar alguma coisinha ali que ia fazer com que a alma dele sentisse muito por isso, que era o que o Mephisto queria de verdade. E eu lembro que alguns anos atrás, quando eu vi sobre essa HQ pela primeira vez, eu li alguns comentários e a maioria das pessoas não curtiu muito o final, não curtiu muito essa história, justamente por conta desse pacto que ele fez com o Mephisto e não ter existido Mary Jane, não ter um casamento com Mary Jane, não ter um futuro com Mary Jane. E agora eu entendo porque as pessoas não gostavam disso, agora eu compreendo porque as pessoas reclamavam tanto do final dessa história. E faz total sentido. Então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Na mesma medida que eu gostei de falar sobre esse assunto, foi um pouco mais complicado pra mim do que falar sobre mangás e animes, que é a minha área, assim, por se dizer. Mas eu gostei muito, e se vocês gostaram, pode deixar o like, porque eu vou saber que vocês gostaram, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque é muito importante. Na descrição tem um link para o nosso perfil no Instagram e o meu perfil no Twitter, caso seja viável para vocês nos comunicar por lá, beleza? Então é isso aí, conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!